Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como vocês já conhecem, que traz informações relevantes sobre operações de day trade e swing trade, justamente para contribuir com o crescimento do novo investidor ou para contribuir com aquele investidor que já faz operação no mercado financeiro, mas ainda não encontrou a tão sonhada consistência, que é o termo muito utilizado dentro do mercado financeiro para mostrar a lucratividade do investidor, por exemplo, todo final de mês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui um pouco mais sobre informações de oscilações do gráfico, movimento gráfico, volatilidade, que é um dos pontos mais importantes aqui. Então, novos investidores, traders, fica aqui mais uma vez a transparência do canal de sempre trazer informações aqui que são relevantes para as pessoas que fazem operação no mercado financeiro. E se você estiver alinhado com a ideia do canal, se você estiver agarrando essa ideia do canal, por favor, inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe, faça comentários, que com certeza nós todos vamos crescer juntos. Este é o objetivo primordial deste canal. Então, como vocês já viram nos vídeos anteriores, vocês já entendem um pouco mais sobre a formação gráfica, o tipo de gráfico que são utilizados. Hoje o candle é um dos tipos de gráficos mais usados pelos traders, mas também temos gráficos atemporal, como por exemplo o Renko, que está sendo muito bem adotado nos últimos meses pelos investidores que estão praticando day trade. E também baseado nas notícias, baseado no aspecto econômico, político do país, o gráfico também ele pode deslocar de uma ponta até a outra, baseado no volume financeiro, baseado no número de pessoas que estejam fazendo operações no mercado financeiro e também baseado na característica do ativo. Por isso mesmo que o movimento de volatilidade no gráfico é muito importante das pessoas conseguirem determinar quando isso acontece. Tem dias que a volatilidade vai estar muito alta, vocês vão poder ver isso, o deslocamento gráfico é um deslocamento acentuado, e tem outros dias que não, outros dias que a volatilidade está baixíssima, a consolidação está bem forte e o gráfico desloca pouco entre pontos mínimos e máximos. Isso aí é uma característica do mercado financeiro. Porém, o trader que quer executar a operação, que quer lucrar no mercado financeiro, ou seja, que quer entrar e sair com lucro, por exemplo, de operações como day trade, ele tem que conhecer, ele tem que enxergar como é que o gráfico está deslocando naquele momento que ele está fazendo as devidas operações, ou seja, aquele momento que ele está com o interesse, com a intenção de executar uma operação, por exemplo, num gráfico de ativos futuros, como mini índice ou mini dólar. Então, essa informação do deslocamento gráfico da volatilidade, ela tem que ser uma informação muito bem absorvida pelo trader. E é com base nessa variação é que o trader ele consegue perceber o deslocamento gráfico para poder ser mais assertivo nas suas operações. E uma coisa que tem que ficar bem claro, as pessoas ficam pensando assim, mas hoje estava volátil, amanhã pode ser que não esteja. Sim, os gráficos, eles não têm uma repetição 100% exata dia após dia. Porém, a harmonia do movimento, ela acontece sempre repetidamente. Então vocês vão poder notar que, basicamente, os gráficos, eles têm 3 tipos de movimentos que acontecem todos os dias. Claro que são de formas diferentes, mas são movimentos repetitivos. Por exemplo, nós temos movimento de alta e de baixa, que é aquele movimento de deslocamento do gráfico. Eu vou mostrar para vocês aqui, que é justamente quando ele atinge um pico ou um fundo, de acordo com o movimento do ativo, de acordo com a questão política, a questão econômica do ativo. Então isso tudo, ele faz a ponta compradora ou a ponta vendedora ser mais forte momentaneamente, fazendo os grandes movimentos de alta e de baixa. Nós temos também movimentos de lateralização, ou seja, é quando o gráfico ele atinge topos e fundos dentro de uma mesma oscilação e ele dificilmente sai daquela posição, fazendo o gráfico ficar ali dentro daquela região por um período de tempo maior do que naturalmente fica. Então isso aí é a característica de uma lateralização do mercado. A consolidação é também conhecido como uma lateralização e o gráfico atinge aquele momento em que a força compradora e a força vendedora tem baixa atuação nele. Então ele consolida uma lateralização em oscilação pequena numa determinada região do gráfico. Tá? Esse é o ponto fundamental. E é claro, todas as vezes que nós temos movimento de alta, de baixa, lateralização e até a consolidação, nós temos formações de topos e fundos, que são conceitos fundamentais para vocês, investidores, terem essa percepção. E a volatilidade do mercado financeiro, ela é um ponto fundamental, porque ela mede uma dispersão do movimento dos candles ou do Renko num determinado espaço curto de tempo. Então, qual que seria a característica básica de uma alta volatilidade? É um grande deslocamento do preço do ativo ou do número de pontos do ativo, depende do que você está trabalhando, num determinado curto espaço de tempo, ele move acentuadamente tanto para cima quanto para baixo, sem uma direção muito clara. Então, isso mede claramente uma volatilidade do mercado. Então, quanto mais o preço de uma ação
ou do papel variar num espaço curto de tempo, a gente tem aí uma taxa alta de volatilidade. Portanto, tem dias que a volatilidade do mercado está tão alta que deixa o novo investidor até meio perdido em qual que vai ser o momento de operar, ou seja, onde que ele entra para conseguir pegar ali aquele movimento de baixo de alta para ele surfar naquela onda e conseguir lucrar no mercado financeiro. Então, por isso mesmo que, por exemplo, dias de alta volatilidade, dias em que os candles, por exemplo, de 1 minuto, tem tamanhos acima de 300 pontos no mini índice, com variações enormes, com pavios grandes, a recomendação é do novo investidor não entrar no mercado desse jeito. Só aquelas pessoas que têm experiência, que dominam o gráfico, que têm uma percepção mais apurada dessa volatilidade, que é interessante fazer operações. Por exemplo, tem um dia, toda primeira sexta-feira do mês, os Estados Unidos anuncia o payroll. E esse payroll, ele mexe muito com o gráfico, especialmente o mini dólar. O mini índice também é bem afetado, mas o mini dólar, algumas vezes, entra até em leilão, devido à grande velocidade de deslocamento do preço do dólar, do mini dólar, devido ao payroll. Então, quando chega o momento do payroll, que normalmente é 9h30 da manhã nos dias comuns do ano e 10h30 da manhã no dia que os Estados Unidos está no horário de inverno, por exemplo, é um momento que o novo investidor, na minha recomendação, não deve ficar operando, porque o gráfico, vocês vão poder notar com a própria experiência, ele oscila demais num determinado espaço curto de tempo bem pequeno. Isso aí faz as pessoas realmente tomar stop loss um atrás do outro. Então, gente, todo cuidado aqui é pouco. Então, como eu disse para vocês, nós temos algumas situações, né, que são sempre apresentadas dia a dia, que mostra a oscilação dos valores do mercado financeiro. Por isso mesmo que, para você ter menos risco na operação, você precisa de conhecer, precisa de ficar atento quando surgir esses momentos todo dia, porque eles acabam surgindo. Por exemplo, quais são os fatores que afetam uma volatilidade de um ativo? Por exemplo, contratos futuros, de um papel. É claro, a especificidade do ativo, né, o mini índice, como eu já falei aqui antes, ele já tem uma certa volatilidade maior que o dólar, ou seja, o deslocamento do índice é muito maior do que o deslocamento do dólar. Então, isso aí deixa o índice um pouco mais acentuado para quem opera índice em relação ao dólar, que ele é um pouco mais lento ali, é mais cadenciado no deslocamento de alta e de baixa, tá? A situação do mercado, ano de 2022 é ano de eleição e esse ano a expectativa é de ter alta volatilidade, ou seja, é do gráfico subir e descer quase todos os dias num espaço curto de tempo. Isso aí é a previsão baseada em momentos de eleições anteriores, porque nas eleições anteriores acontecia a mesma coisa. Então a expectativa é que agora em 2022 também aconteça isso. Então por isso mesmo que as pessoas com conhecimento, com experiência de tela, com domínio de indicadores, com domínio da ferramenta, se souber usar a volatilidade a seu favor, vai conseguir lucrar bastante no mercado financeiro. Claro, quando eu falo bastante, é dentro das condições do capital de cada um. Outra coisa também, o próprio comportamento da ação dos compradores e dos vendedores, né? Infelizmente, se tiver uma notícia ruim que afete o mundo, né, a parte global da economia, é claro que a ponta vendedora vai entrar quente, por exemplo, no mini índice, né, fazendo o gráfico deslocar totalmente para baixo. Então, esse comportamento dessa ação, isso também aumenta a volatilidade. E é claro, e se chegar no momento ali de um suporte e a ponta vendedora tá vindo forte, e chegar naquele suporte que é muito forte, acaba ali também tendo uma área, uma região de grande volatilidade, porque acaba criando um ambiente de cabo de guerra, de luta entre a ponta vendedora e a ponta compradora. Uma coisa que vocês devem sempre perceber no mini índice, os 3, 4, 5 primeiros candles ali de 1 minuto, vocês podem olhar que isso mostra como é que a volatilidade no início do mercado é altíssima. E ali fica claro como que é um espaço de tempo que todo novo investidor tem que ter muito cuidado na hora de fazer as suas operações. Nesse gráfico de agora, nós vamos apresentar para o investidor uma sequência de pernada de alta, ou seja, movimento de tendência de alta, lateralização e movimento de tendência de baixa, para as pessoas entenderem melhor como é que funciona o deslocamento do preço ou dos pontos dentro da bolsa de valores. Aqui, pessoal, a gente pode perceber esse movimento de alta começou logo na parte da manhã, assim que o pregão abriu. Então o mini índice abriu às 9 horas da manhã. Nós tivemos um primeiro deslocamento aqui de alta, formando o primeiro topo aqui nessa região, primeiro topo do dia. Aí ele fez um pequeno pullback, esse pullback fez um novo fundo, que é exatamente esse aqui. E a partir daí começou também de novo, pernada de alta, ele subiu e fez um segundo topo aqui. Então olha para vocês verem na tendência de alta, como é que os topos, o topo posterior é sempre maior do que o topo anterior. Aí ele voltou
a fazer um pullback, uma leve queda aqui e fez um novo fundo aqui. Então também, característica, fundos posteriores sempre acima dos fundos anteriores. Então isso aí, gente, indica movimento de alta. Novamente ele subiu aqui e fez mais um novo topo acima desse aqui. Voltou e fez um fundo que também foi acima do último fundo, que é esse aqui. Olha para vocês verem como é que aqui esclarece o movimento de alta. Aqui também fizemos mais um topo, aqui mais um fundo, até lá na frente conseguir alcançar aquele topo, mais um fundo. Então olha para vocês verem esse movimento, como é que foi um movimento perfeito, mostrando a tendência de alta. Topos ascendentes, ou seja, novos topos sempre maiores do que o último. Fundos ascendentes, da mesma forma, novos fundos sendo formados acima dos fundos anteriores, que acontece diariamente no mercado financeiro. E só um detalhe, esse aqui é o candle com o tempo de 1 minuto. Aqui vocês vão poder notar que ele acabou ficando um pouco mais lateral, ou seja, dentro do mesmo dia nós tivemos uma perna de alta, formando topos e fundos ascendentes, e aqui nós tivemos um movimento mais lateral, até ele começar a novamente cair. Então aqui é um movimento lateralizado. Olha que interessante essa região aqui. Aqui ele ficou mais lateral dentro dessa área aqui. Aqui ele chegou a fazer novos topos. Só que aqui, olha que interessante aqui agora, nessa parte aqui. Ele fez esse topo máximo, fez esse topo máximo e a partir daí começou a fazer topos descendentes. O que significa isso? Novos topos menores do que o último topo. Olha que interessante aqui. Então isso dá a certeza do movimento claro de baixa. Topos e fundos descendentes. Vocês podem olhar que o topo seguinte é sempre menor do que o topo anterior. Isso num movimento de baixa. Estou marcando aqui só para facilitar a visualização dos traders, dos novos investidores, porque isso aqui são situações que repetem diariamente no mercado financeiro, é que acontece todos os dias. Aí a pessoa tem que ter uma percepção de conseguir detectar nessas situações para surfar nessa onda, que é uma onda considerável. Ou seja, a pessoa que conseguiu surfar essa queda aqui, com certeza colocou dinheiro considerável no bolso. E aqui só para vocês terem ideia como é que foi um movimento muito forte de queda. Então pessoal, essa é uma característica do mercado financeiro, no qual dentro de um dia, aqui no mini índice, eu consegui mostrar para vocês uma pernada na parte da manhã de alta, depois teve uma consolidação, uma lateralização com volatilidade, que normalmente também a consolidação e a lateralização pode ser feita em amplitudes menores, mas aqui foi feito com amplitudes maiores. Depois fez novo topo máximo do dia para começar a cair. Uma tendência de baixa fazendo topos e fundos descendentes e aqui na tendência de alta fazendo topos de fundos ascendentes. Então isso aqui é a cara do mercado financeiro, é a cara de quem trabalha com day trade no mini índice e também no mini dólar. Pessoal, aqui nós temos um exemplo bem nítido e claro sobre a volatilidade em candles, ou seja, no gráfico de candles. Esse gráfico de candles aqui é do mini índice com o tempo de 1 minuto, ou seja, cada candle desse aqui tem a duração de 1 minuto até encerrar para iniciar o próximo candle. Então vocês podem observar aqui que nesse período do dia nós tivemos um movimento fortíssimo com alta volatilidade, começando aqui, basicamente aqui nesse trecho aqui, indo até essa parte aqui, a gente pode caracterizar alta volatilidade, ou seja, nós temos candles grandes, candles de força grandes, tanto para a ponta vendedora quanto para a ponta compradora. Olha para vocês verem, em menos de 5 minutos, esses candles variaram menos 260 pontos, subiram 300 pontos em menos de 5 minutos. Isso é uma grande volatilidade do mercado. E também, outra característica que você pode perceber é o tamanho dos pavios. Então, nós temos alguns pavios aqui, né, nessa parte do candle aqui, onde que chegou na máxima, mas depois recuou, então forma-se um pavio. Você pode olhar que nós temos pavios enormes. E olha, desse caso aqui, nós tivemos uma queda considerável nesse momento aqui, dessa alta volatilidade. A queda chegou a 500 pontos em 2 minutos. Isso é muito, ou seja, dentro de um espaço curto de tempo, foi percorrida uma longa distância, né? Ou seja, 500 pontos em 2 minutos, isso para o mini índice. Por mais que ele tenha alta volatilidade, isso para o mini índice é muito acentuado. E olha que depois, ele chegou na mínima e fez um recuo considerável também, quase de 200 pontos. E depois formou-se candles de ponta compradora, todos eles também
com pavios imensos. Então, isso aqui, investidores, caracteriza um período de volatilidade no mercado. Se a gente for parar para analisar, existem, como eu disse anteriormente, várias razões para isso ocorrer. Pode ter saído alguma notícia que fez a ponta vendedora e compradora ficar mais intensa nas suas execuções das operações. Aí, quando nós temos ponta compradora e vendedora atuando intensamente na compra e venda do ativo, acontece essa alta volatilidade, que é bem comum. Mas isso aqui é só para o trader ficar ciente de que a volatilidade ela pode ser um contribuinte para você conseguir lucrar rapidamente, mas infelizmente também ela pode ser um ponto que pode te levar à perda. Só para dar um exemplo para vocês. Nesse ponto aqui, se a pessoa entrou aqui com uma venda e pegou toda essa pernada de baixa, esses candles aqui de baixa, com certeza a pessoa lucrou um bom dinheiro. Porém, como vocês podem olhar aqui, o gráfico ele sinalizava como um possível pivô de alta, porque ele veio subindo, fez o pullback, subiu, fez outro pullback e aqui começou a subir. Então, mas aqui ele parou, aí que começou a queda. Então, se infelizmente algumas pessoas compraram naquela região achando que iria romper esse ponto máximo aqui, e de repente ele caiu em 2 minutos e as pessoas às vezes não trabalham com stop loss, por isso que o stop loss é fundamental para evitar alta perda. As pessoas tiveram que segurar aí em 2 minutos, né, um ponto negativo aí quase de 500 pontos. Então, por isso mesmo que a volatilidade ela pode jogar a seu favor, mas pode jogar contra também. Tá? Esse é um exemplo aí de uma parte do gráfico volátil para, no caso, o investidor entender essa forma característica que é bem comum no dia a dia, especialmente no mini índice e também no mini dólar, para, no caso, as pessoas executarem operações no mercado financeiro, no day trade, na bolsa de valores. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, novo investidor. Ou seja, agora, de acordo com o módulo número 4, o investidor já tem uma noção do que são os gráficos de Candle, de Renko, os fatores que influenciam os gráficos e como esses fatores eles interferem na volatilidade, na oscilação do gráfico. Porque são percepções que o trader tem que ter na ponta da língua, tem que ter na ponta do cérebro, justamente para enxergar o momento e, baseado naquele momento, tomar a decisão mais certa possível para lucrar no mercado financeiro. Espero que essa informação tenha agregado informações para vocês. Gostaria de agradecer aqui por vocês terem assistido esse vídeo. Fica aqui um meu abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.